Eu de longe pude escutar eco ao som do tambor que a noite fez acordar o lamento de uma escrava. É pior que uma alma sofrida, uma criança largada e esquecida no olhar, uma lágrima caída. Minha mãe não chore mais, seu filho um dia vai voltar. Basta só eu me livrar do açoite que o Senhor insiste em me dar. Minha mãe não chore mais, seu filho um dia vai voltar. Meu corpo está cansado, mas minha alma vai suportar. Ai, 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 ai. 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 Toda noite eu lhe caí. Meus irmãos vêm me libertar. Me avisaram hoje cantando, enquanto ficavam a plantar. Pegarei sementes da terra, vou plantar em outro lugar e matar a planta ruim. Depois do fruto eu arrancar. Minha mãe não chore mais, seu filho um dia vai voltar. Basta só eu me livrar do açoite que o Senhor insiste em me dar. Minha mãe não chore mais, seu filho um dia vai voltar. Minha carne está cansada, mas minha alma vai escutar. Ai, 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 ai. 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 Bom dia a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao terceiro dia de palestras da primeira semana literária da Escola Fusarca e Folia, cidade de Três Passos, Rio Grande do Sul. E esperamos que hoje o dia seja tão grande quanto foram os dois primeiros. E a nossa palestrante já está chegando. Iniciamos um pouquinho de atraso porque a Lani estava com um probleminha de áudio. Lani, está me ouvindo já? Agora a Lani está entrando pelo note dela lá, pelo computador. Nós estávamos tentando pelo celular e não estávamos conseguindo. Vamos esperar agora o contato da Lani para ver se ela está ouvindo bem, falando bem. Nossa abertura tem a participação de Yasmin Albuquerque e seu pai, Japa, são de Guarulhos, São Paulo, e fizeram esse lindo arranjo numa música minha. E a gente, eles tiveram, assim, eu tive o prazer, na verdade, né, deles me presentear com essa linda melodia em cima de uma música que eu fiz com tanto carinho alguns anos atrás.
e aí a nossa abertura da Semana Literária está sendo com eles. Muito obrigado, deixo aqui meu registro de obrigado a Yasmin Albuquerque, ao seu pai, o Japa, que fazem esse trabalho maravilhoso lá na cidade de Guarulhos, São Paulo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Nós estamos com um pequeno probleminha lá com a palestrante. Bom dia, Pati, tudo bem? Nós estamos com um probleminha ali com a palestrante que ela não está conseguindo. Deixa eu falar com ela aqui. Estou ouvindo, mas só um momentinho, pessoal. A nossa palestrante está com um pouquinho de problema com o áudio dela lá. Ela tentou, 10 minutos antes da gente entrar aqui, ela tentou pelo celular, não conseguiu, o celular estava sem áudio. Agora ela está tentando pelo notebook. Vamos dar uma olhadinha, vamos aguardar um pouquinho. Qualquer coisa, vocês podem ir fazendo alguma pergunta, deixando seu recadinho. Deixem aí o que vocês acharam dos 2 primeiros dias da Semana Literária. Já estamos preparando uma segunda semana muito legal. A princípio vai ser em outubro, né? Segundo pedidos já, vai ser em outubro para aproveitar aí o Dia da Criança, né? Vamos ver com a Lani agora. Está ouvindo, Lani? Lani. Para mim, a hora que você aparece aqui, Lani, tá dando como erro primeiro e depois abre. De repente você tente aí no seu navegador, deve estar bloqueado alguma coisa na hora de permitir o programa. Tente entrar pelo celular de novo, mesmo com o Note aí, tente entrar pelo link do celular de novo, vamos tentar aí, vamos ver se dá. Enquanto isso, vou divulgando já para vocês o cartaz, o folder das palestras, enquanto a gente espera a nossa palestrante aí. Hoje nós vamos ter uma surpresa bem legal para quem está acompanhando a Semana Literária, que é aqui, ó. No dia 21, nós temos a previsão de palestras agora da professora Alane, que também é bailarina, né? Trazendo o tema Relato do Plié Literário. E às 14 horas tem o Vitor Lobisomem, que ele é ator, compositor, músico. Está me ouvindo, Lani? Tô ouvindo. Tá me ouvindo? Perfeito. Não. Perfeito, agora entrou pelo celular. Vamos começar com você, então. Só para... Fique tranquila, minha amiga, né? Tecnologia é assim mesmo, uma hora nos deixa na mão. Então, às 14 horas a gente tem a palestra do Vitor e às 17 horas, às 5 da tarde, nós temos uma palestra extra que vai ser com a poetisa e musicoterapeuta Juliana Lopes, que vai ser uma palestra extra que a gente está trazendo para agraciar quem está acompanhando a nossa Semana Literária. Deixa eu cancelar aqui, então. É com você, minha amiga Lani. Muito bom dia. Se apresente, diga quem você é, da onde você fala, o que você faz, e é tudo com você. Relaxa, respira, toma uma aguinha, que tá tudo bem. Bom dia, gente. Gente, só para deixar claro que essa é a segunda vez na minha vida que eu atraso. A primeira foi no casamento, tá? E hoje. Muito bom. Eu não atraso nunca na minha vida.
Eu sou conhecida pela minha pontualidade e hoje aconteceu esse fatídico caso. Me perdoem. Eu me chamo Walterlane Silva, eu tenho 31 anos, sou professora, escritora, palestrante, trabalho como voluntariado em lares de acolhimento. Sou a mãe do Theo Felipe, a esposa do Bruno César e a filha da Dona Maria. E eu estou muito feliz com essa oportunidade. Não dormi essa noite, não dá para ver as olheiras, porque está tudo maquiado, mas eu fiquei bem nervosa. Eu disse, meu Deus, o que é que eu vou falar, né? Tanta gente importante. Quando eu comecei a assistir os outros, foi me dando uma coisa. Eu disse, meu Deus, como é que eu vou chegar lá? Como é que eu vou falar? Mas está sendo muito especial para mim partilhar esse momento com vocês, dividir um pouquinho da minha vivência, dos meus aprendizados ao longo desses anos, né? Então, para contar a história do Plié, eu preciso voltar um pouquinho atrás para falar para vocês como tudo isso começou, né? Porque às vezes as pessoas veem uma ideia pronta e pensam assim, nossa, ela pensou naquilo ontem e já aconteceu. Não. Todo projeto tem uma história, todo projeto tem um percurso, todo projeto tem vários nãos, tem várias pessoas que não acreditam naquilo que você acredita. E eu vou levar vocês para os anos 90, né? Então, nos anos 90, eu era uma criança extremamente sapeca e que desejava ardentemente ir para a escola. Eu sou natural de uma cidade chamada Vitória de Santo Antão, que fica a mais ou menos 1 hora da nossa capital, Recife. E eu morava no interior do interior dessa cidade. E lá não tinha educação infantil. Então, quando a gente ia para a escola a primeira vez, você já entrava na primeira série. E eu vi os meus irmãos estudando e eu queria muito estudar, mas eu não tinha idade para isso. E eu ficava pedindo, até que manhã foi na escola falar com a professora e disse, olha, mas ela tem 6 anos. Aí a professora disse, não, a gente só pega com 7. Aí manhã disse, mas se ela fizer 6 anos e 6 meses? Aí a professora disse, olha, se ela fizer 6 anos e 6 meses, a gente aceita. E quando eu fiz 6 anos e 6 meses, eu fui para a escola pela primeira vez. E lá nessa escola do interior foi quando eu tive o meu primeiro contato com o universo literário. O primeiro contato com os livros, o primeiro contato com as palavras, o primeiro encontro com as pessoas. E aquilo foi extremamente mágico para a minha vida. Então eu lembro do cheiro daquela sala, eu lembro do cheiro daqueles livros, eu lembro da disposição de cada livro ficava numa prateleira de cimento, assim, amarela. E aquilo me tocou muito, 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 muito. Passou alguns anos, a gente voltou para a nossa capital, né? Para o nosso centro. E a professora disse assim, olha, mãe, Walterlane vai ter que fazer tudo de novo. Porque aqui é uma escola de interior, então a nossa estrutura é completamente diferente. Ela vai para uma escola na capital, ela vai ter novos amigos, ela vai ter novos encontros, e isso pode ser um choque para ela. Ela está acostumada com um mundinho pequeno e ela vai se deparar com um mundo maior ainda. Só que nessa época eu já lia, eu já escrevia, então quando eu entrei na nova escola, eu já sabia tudo, então para mim aquilo era tipo, nossa, todo mundo está demorando a fazer isso, se é tão rápido. E ali foi acontecendo e eu me deparei com a minha segunda professora, da qual ela mudou a minha vida completamente. Porque eu cheguei num local desconhecido, no local que, para mim, talvez eu jamais conseguisse me enturmar, e ela com aquele jeito, com aquele amor, com aquele carinho, com aquele aconchego, ela trouxe para mim um mundo diferente da qual eu não conhecia, um mundo diferente do meu mundo de casa, sabe? Porque eu tinha 2 mundos, o da minha casa e da escola. E eram mundos conflitantes, porque enquanto os livros me mostravam a realidade, a minha realidade era completamente diferente da dos livros.
E essa professora, ela trabalhava muito a leitura, muito, muito, muito. Eu sou de uma época que não existia cantinho de leitura, essa coisa decorada, bonita, cheia de vida. Não, ela tinha uma caixa de sapato e ela pegava textos de livros velhos, recortava com a tesoura de picotar, colava numa cartolina e fazia fichas. E todas as vezes que a gente terminava de fazer as tarefas, no meu caso, eu sempre era a primeira a terminar, porque eu já estava fazendo a mesma coisa pela segunda vez, ela dizia assim, pega uma fichinha para você escrever essa história. Só que chegou num ponto que eu tinha já escrito todas aquelas histórias no meu caderno, não tinha mais o que escrever. E ela disse assim, agora você vai ler essas histórias para a sua turma. Aí depois ela dizia assim, agora você vai olhar para a imagem desse texto, esquecer esse texto e colocar um novo texto no lugar, para que você crie uma nova história para você. E assim foi que começou o meu amor pelos livros, né? Nós tínhamos uma biblioteca bem pequenininha de livros, e esses livros, eles salvaram a minha vida, literalmente. Eu lembro que o meu livro de encontro nesse período, ele é o da Ruth Rocha, que se chama Atrás da Porta. E só tinha um exemplar dele na escola. E eu escondi aquele livro com unhas e dentes no meio dos outros livros, porque só eu queria levar Ruth Rocha para casa. Ruth Rocha tinha que morar na minha casa, e ela ia para minha casa sempre, 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 sempre. E aquele livro foi transformador, porque conta a história de Pedrinho, uma criança que um dia se deparou com uma porta secreta que dava para um lugar mágico. E eu ficava, meu Deus, será que por trás da parede do meu quarto tem uma porta secreta também, cheia de livros me esperando? E aquilo sempre foi algo que tocou muito o meu coração. Então, essa semana eu estava lembrando sobre isso, de que as minhas melhores memórias, os meus maiores encontros, as minhas mais belas gargalhadas se deram dentro de uma biblioteca, dentro de um local com livros. E como eu falei para vocês, na minha casa não tinha livros. Eu sou a quinta filha de uma mãe solo, então, assim, entre comer e comprar livro, a gente precisava comer, né? Então, todos os livros que eu acessei dos meus 6 anos à minha formatura, todos eram livros de biblioteca. Todos, 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 todos. Então, todas as vezes que eu levava um livro para casa, eu tinha aquela sensação de, caramba, o livro está aqui, ele mora aqui. Então, ali, eu meio que já sentia esse desejo de um dia ter um local onde tivesse livros para as pessoas lerem. Eu queria que as pessoas sentissem tudo aquilo que eu sentia quando eu tocava num livro, quando eu pegava num livro, quando eu cheirava o livro. Então, aquilo era muito importante para mim. Lani, deixa eu aproveitar que tu deu uma pausadinha. Eu não quis pedir antes para a gente não mexer no celular, né? Vai que você tá com a rotação de tela habilitada. Será que deixando na horizontal fica melhor para você também? O celular? Deixa eu ver. Coloque ele deitado, vamos ver se ele tá. A rotação de tela tá. Deixa eu ver Não aqui, tá, viu? não tá habilitado. Isso. Espera aí. Só para a gente abrir mais a imagem. Aí, muito obrigado, minha amiga. Voltando, né? Então o tempo passou, eu fui crescendo, a nossa brincadeira preferida de infância sempre era escola, brincar de escolinha. E eu sempre disse para essa professora, né? Eu dizia a ela assim, eu quero ser professora. Então, todas as vezes que eu dizia, eu quero ser professora, as pessoas diziam assim, eu duvido que tu vai querer ser professora mesmo, tu vai ver que isso vai mudar. Quando tu for crescendo, a gente muda. Toda criança diz que quer ser tanta coisa quando é criança, mas quando cresce nem lembra mais do que dizia.
E eu dizia, não, não vou esquecer, eu não vou esquecer, eu não vou esquecer. Quando eu terminei o ensino médio, eu cheguei e disse assim, vou fazer meu magistério. Aí, mesmo assim, o pessoal dizia assim, tu vai mesmo? Tu tem certeza que tu quer passar fome, se estressar com o filho dos outros, ficar se aperreando sem necessidade nenhuma, ganhar pouco, dormir mal, levar trabalho para casa, não ter finais de semana. Aí eu dizia, meu Deus, será que é isso tudo mesmo? Mas mesmo assim eu quero. Então eu fui para o magistério, fiz o primeiro ano, fiz o segundo ano, fiz o terceiro ano. No quarto ano, na nossa formação do nosso TCC, eu já tinha um tema pronto, já tinha tudo certo, né? Eu ia fazer sobre crianças especiais, já tinha título, já tinha comprado todo o material, até que eu fui para uma escola fazer os meus últimos estágios. Era a quarta série, né? Que agora é o quinto ano. E eu me deparei com uma turma onde 90% das crianças não lia e não escrevia nada. Mas era tipo nada mesmo, assim. Para você ter noção, era tão sério o caso dessa turma que eles mal sabiam o nome completo. Eles sabiam escrever o primeiro nome e o resto não. E aquilo foi me dando uma angústia, uma inquietação. E eu lembro que o meu TCC ele foi em dupla. E eu falei com a minha amiga, eu disse a ela assim, vamos mudar o tema do nosso TCC. Porque diante de tudo isso que a gente está vivenciando na prática, 40 estágios, estamos chegando ao final e, assim, a sensação é que estava pior do que quando a gente chegou. E todas essas crianças iriam passar de série para o outro ano. Ou seja, elas iam morrer na quinta série para sempre. Porque quando a criança chega na quinta série, que é o sexto ano, não tem como o professor mais alfabetizá-lo. Não tem mais como o professor pegar na mão e dizer assim, vem cá, lê esse livro, vem cá que eu vou tomar sua lição. Não dá mais tempo. Porque entro de português, saio de matemática, entro de matemática, saio de geografia. E aquela loucura toda. E a minha amiga topou e disse assim, vamos mudar o nosso TCC. Então, a gente fez o nosso TCC sobre a dificuldade da leitura e da escrita nas séries iniciais. E foi, assim, arrebatador para a gente, porque a gente conseguiu ver o quão difícil isso é e o quão real é isso, sabe? Salas cheias de crianças que não lê. Crianças que vai sendo passadas de um ano para o outro, de um ano para o outro, porque não pode reprovar de um ano para o outro, e depois estaciona e ela vira um aluno repetente pelo resto da vida, porque ela não consegue mais sair daquilo, sabe? Então, foi um desafio muito, muito grande para a gente trabalhar em cima daquilo tudo. E a partir daquele momento, ali em 2010, que eu disse assim, um dia eu vou ter o meu próprio projeto literário. Eu preciso fazer algo, eu preciso mudar a vida das pessoas, porque a minha vida foi mudada, foi transformada através da leitura, sabe? Então, assim, eu aprendi tudo que eu sou hoje com os livros, literalmente tudo. Até agora, 4 anos atrás, quando eu fiquei grávida, a primeira coisa que eu fiz foi comprar todos os livros que eu pudesse. Então, assim, metade disso aqui é livro de maternidade, porque eu precisava aprender as coisas, eu precisava. Então, a fonte que eu precisava beber era nos livros. E ali eu comecei, só que até então era só um projeto que não tinha nome, um projeto que estava na minha cabeça. E todas as vezes que eu contava para as pessoas, o pessoal dizia, desiste de sair. Tu não tem dinheiro, tu não tem recurso, tu não tem apoio. Aí eu ia lá e engavetava. Depois passava um tempo e dizia, ai, gente, eu tenho um projeto. Aí, olha, é melhor tu desistir, viu? Aí voltava para a gaveta de novo. Passou um período, aí eu, gente, eu tenho um projeto, olha, é assim, é assim. Aí, mais uma vez, não tinha apoio. E aquilo foi me entristecendo, me angustiando. E eu decidi que, assim, eu não ia mais falar naquilo, não ia mais tocar naquilo, não ia mais dizer para as pessoas, olha, eu tenho um projeto. Não. Porque você precisa, em determinados momentos, de alguém que acredite em você. Sabe aquela frase do o sonho que se sonha só é apenas um sonho, mas o sonho que se sonha junto é realidade. A gente precisa de pessoas que digam assim,
Gabriel, eu acredito no seu projeto. Olha, eu não tenho R$ 1, mas eu acredito em você. Eu vou lhe ajudar com o que eu puder. Olha, eu não tenho 10 centavos, mas eu acredito em você. Eu acho que essa palavra, eu acredito, muda tudo, literalmente. Então, eu me formei, casei, me mudei de cidade, mudei de vida, mudei tudo e vim parar aqui em Jaboatão dos Guararapes, que é 2 cidades depois da minha. Dá uns 40 minutos da capital. E foi aí que eu disse, não, eu preciso começar, né, devagarinho. Agora, dessa vez, eu não vou dizer que eu tenho um projeto. Eu vou só começar. Porque depois que as pessoas vê, aí é que eu digo, eu tenho um projeto. Aí tinha uma escola que estava precisando de voluntários. E eu disse, eu vou trabalhar nessa escola como voluntária. E eu trabalhei nessa escola quase 3 anos. Toda sexta-feira eu ia fazer a contação de histórias lá na quadra com as crianças. Só que sem ninguém saber de nada. Eu ia fazer a contação de história e voltava para casa. E aquilo foi me motivando, foi me motivando, foi me motivando. Em seguida, acho que depois de 1 ano trabalhando nessa escola, eu descobri que tinha uma escola de balé próximo a essa escola, na rua de trás. Tinha uma placa lá, balé adulto. Aí eu, opa, minha chance agora de me realizar. Entrei lá, peguei o panfletinho, cheguei em casa, disse ao meu esposo, amor, eu vou fazer balé. Aí ele ficou, você tem certeza, meu bem? Aí eu disse, tenho. Aí ele, você tem 23 anos, querida. Geralmente se começa balé entre 2 anos e meio e 3. Você está 20 anos a mais disso. Você tem certeza que você quer isso para você? Aí eu disse a ele, eu tenho certeza. Eu quero fazer balé. E eu queria fazer balé com esse intuito de ser uma bailarina, mas também atuar como professora. Porque eu sabia que se eu atuasse como professora, eu poderia, de certa forma, resgatar o meu projeto, aquele que ninguém acreditava, e encaixar no balé. Para as duas coisas andar junto. E fiz as aulas e tal. Então, nesses últimos anos, 8, quase 9 anos que eu danço, eu sempre partilhava com o meu professor, porque eu tive o mesmo professor esses anos todos. E eu dizia a ele assim, olha, o meu sonho é trabalhar com criança. Eu quero dar aula de balé infantil. Eu quero trabalhar com adultos também, mas eu quero trabalhar com criança em específico. De preferência, eu quero a turminha de 3 a 6 anos para trabalhar. E ele dizia assim, Val, acredite em você. Tenha sonhos, sabe? Acredite nos seus sonhos que você vai conseguir. E aquilo ficava martelando na minha cabeça. E ele sempre me motivava, me motivava, me motivava. Até que, ano passado, em 2020, eu, conversando com meu esposo, eu disse a ele, agora eu estou pronta. Eu vou começar a dar aula. Mas na minha cabeça era, agora eu estou pronta, eu vou começar a dar aula e vou resgatar o meu projeto. Aí, comecei a dar aula aqui em casa. E coloquei um banner, coloquei a plaquinha, saí avisando a todo mundo, peguei um tubo de cola, saí colando meus cartazes em todos os postes da rua, coloquei meu panfletinho em todas as caixas de correio e fui falando das pessoas das aulas. E comecei a dar as minhas primeiras aulas. E quando eu comecei a dar as minhas primeiras aulas, eu fui vendo a oportunidade de contar uma história aqui, contar uma história ali, começar com a história, terminar com a história, pegar a própria história do balé. Hoje vamos trabalhar o quebra-nozes, então vamos trabalhar Clara, vamos trabalhar isso. E eu fui trabalhando sutilmente. E nesse período, comecei a dar aula em janeiro. Em março, eu entrei num projeto que se chama Teia Literária, que é o mesmo projeto que a Mônica Beltrão faz parte. São 11 mulheres escritoras e poetas que se juntaram e vamos lançar um livro em breve, que, por sinal, está a coisa mais linda do mundo. E a gente sempre tinha esses encontros, mas eu nunca falei assim, gente, eu tenho um projeto. Eu tenho um projeto aqui, tá? Não falei. Até que a gente marcou o dia de fazer as fotos para a capa do livro, para o miolo do livro. E nesse dia eu acho que eu tomei uma dose extra de coragem, aquela coragem que eu nunca tive. E quando a gente estava conversando, rindo e tal, aí eu disse, gente, eu tenho um projeto. Eu tenho um projeto com as minhas alunas. Só que até hoje, Gabriel, eu não sei
como foi que eu falei aquilo. Porque eu sou aquela pessoa que não pede um copo de água, amado. Não peço copo de água. Eu fico com sede, mas eu parece de pedir um copo de água. E eu precisava dizer para alguém, gente, alguém, pelo amor de Deus, acredite em mim, por favor. E na hora, assim, eu contei para as meninas, elas ficaram felizes, e todo mundo querendo ajudar, querendo saber mais e tal. Eu já estava começando sutilmente, né? Mas como eu falei anteriormente, a gente não tinha nada assim, pronto. Era só vestígios. E Mônica chegou para mim e disse assim: Lani, eu vou falar contigo no privado quando eu chegar em casa. Lembrando que eu nunca tinha visto a cara de Mônica na minha vida, assim, nunca vi Mônica, pessoalmente. Aquele foi o nosso primeiro encontro pessoalmente. Sabe aquela frase do a vida é a arte dos encontros? Pronto, foi naquele dia que a gente fez assim, ó. Deu um encontro, sabe? Dizem que toda negra tem sua loira, né? Então, assim, Mônica é a loira da minha vida. E quando eu cheguei em casa, né, eu fiquei pensando, meu Deus, eu falei aquilo mesmo para 11 pessoas que eu nunca vi pessoalmente, a gente só conversava online. E eu liguei para o meu coordenador, né, do projeto que eu faço, de outro projeto que eu faço parte, de leitura, que eu atuo em lares de acolhimento, fazendo mediação de leitura com as crianças, né, em situação de vulnerabilidade. E eu peguei o telefone, liguei para ele e disse, Marco, eu tenho um projeto aqui com as minhas alunas, que não tinha nome, né? Eu tenho um projeto aqui com as minhas alunas, e eu gostaria de saber se vocês têm livros que possam me doar. Foi a primeira vez que eu pedi livro a alguém, né? Para isso. Aí ele disse, tenho sim, vem aqui tal dia, traga uma mala, e você pode levar o que você quiser daqui. Nossa, aquilo foi tão libertador para mim, eu fiquei tão feliz, eu disse, meu Deus, eu tenho livros. Aí, em seguida, abro o WhatsApp, tá lá uma mensagem de Mônica. Lani, eu quero falar com você e tal, eu vou te enviar uns livros. Aí eu disse, tá bom. Ela disse, olha, eu vou mandar um Uber na sua casa para entregar os livros, né? Aí eu, morta de vergonha, lisa ao extremo. Aí eu disse a ela, Mônica, eu não tenho como pagar o Uber. Aí ela disse assim, Lani, você não vai pagar nada não. Eu estou mandando os livros para você. Aí eu disse, meu Deus, ela vai mandar os livros para mim. Eu fiquei parecendo criança quando ganha pirulito, sabe? Aí ela disse, olha, eu tô mandando o Uber aí nessa casa. Eu fiquei na escada, não podia passar um carro. Eu falei, meu Deus, o meu Uber vai chegar, o meu Uber vai chegar. Porque até então, nunca chegou nada de Uber na minha porta, até hoje. Foi só as coisas de Mônica. E o Uber chegou e me deu aquele pacote cheio de carinho. E ali, dentro daquele pacote, estava as primeiras dezenas de livros para o nosso acervo, que a Mônica enviou, separou com tanto carinho, com tanto respeito, com tanto zelo para a gente. E depois, ela achando pouco, ela mandou outro zap dizendo assim, Lana, eu tive uma ideia de nome para o teu projeto. Aí eu disse, foi. Eu disse, porque até hoje ele não tem nome não, viu? É hoje. Aí ela disse, por que a gente não chama de plié literário? Na hora, eu disse assim, eu quero esse nome, e a gente não vai mudar mais não. Aí ela disse, você gostou mesmo? Eu disse, eu amei, Mônica, porque é a junção da dança com a literatura. Então, para quem não dança, se tiver alguém aqui no grupo que não faz balé, o plié, ele é um dos passos mais importantes do balé clássico. É através do plié que a gente salta, é através do plié que a gente gira, é através do plié que a gente faz. Teu áudio caiu, Lani. Não, não voltou. Você vai precisar sair da sala e voltar de novo. Quando acontece isso, geralmente saindo da sala e voltando no link, você já resolve. Não se preocupe, fique tranquila. Eu vou tirar você aqui. Isso. Enquanto isso, não esqueçam que hoje, às 14 horas,
temos uma entrevista com Victor Lobisomem, ele que é do Rio de Janeiro, cordelista, ator, músico. Nossa, o Victor tem tem vários. Ai, me fugiu a palavra agora. Várias ações no meio da cultura. Vamos ver, Alane. Tá me ouvindo? Agora sim, pode ir. Pronto, aí voltando, né? Estava falando do nome. Então, Mônica mandou um zap para mim, disse assim, eu tenho um nome para o teu projeto. Aí ela disse, por que você não chama de plié literário? Aí eu disse, aceito. Eu super aceito. Como eu estava explicando, né? O plié, ele é um dos passos mais importantes do balé clássico. Sem ele, o bailarino não salta, o bailarino não gira, o bailarino não faz a pirueta, o bailarino não faz. Caiu de novo teu áudio. h Victor Lobisomem, palestra muito bacana para quem já viu Samuel de Monteiro ontem e se apaixonou pela literatura de cordel. Escutem o Victor hoje às 14h. E às 17h, uma palestra surpresa, uma palestra extra com a poetisa e musicoterapeuta Juliana Lopes, às 17h. Vamos lá. Fale alguma coisa. Aí, tô ouvindo. Pode ir. Então, eu super aceitei e a gente começou a trabalhar em cima disso. E eu disse a ela, é perfeito, Mônica, porque é o casamento da dança com a literatura. Então, o plié, ele tem essa potência como passo, como movimento, e ele é uma das primeiras coisas que a gente aprende quando a gente começa a dançar. Então, quando você pega uma criança e ela vai para uma aula de balé, a primeira coisa que ela vai chegar em casa falando é, mamãe, eu fiz um plié hoje. Mas o que é um plié? Plié é algo determinante na vida do bailarino. E daí eu comecei a trabalhar com as meninas, as histórias, a partilhar, a fazer rodas de leitura. E as coisas foi andando. Então, assim, Mônica, ela foi decisiva para que esse começo acontecesse. Porque se eu não tivesse alguém que dissesse assim, olhe, eu acredito nisso, eu ia continuar com esse projeto engavetado, que já estava há 11 anos engavetado. Então, além de eu ganhar uma parceira na escrita, né, do nosso projeto do livro, eu ganhei uma parceira nesse projeto, e o nosso projeto ganhou uma madrinha, né? Porque eu disse, Mônica, você vai ser a nossa madrinha, a madrinha do nosso projeto, você tem que ser a nossa Dinda, porque você foi uma parte fundamental na nossa história, sabe? Então, assim, o plié, ele surgiu com esse intuito, porque são crianças que não têm esse acesso a livros, são crianças que não têm essa vivência literária em casa, são crianças que não têm esse privilégio de ter uma estante com livros para poder estar pegando. Então, a gente tem feito esse trabalho, sabe? Cuidadoso, minucioso. Então, tem semanas que elas levam o livro e na próxima aula a gente debate. Aí, às vezes, a gente pega o livro aqui na hora, lê e já debate. E tem sido esse encontro. Então, com as menores, eu trabalho a contação de história de forma mais lúdica, porque elas são pequenas, né? Entre 3 e 5 anos. E com as maiores, elas mesmas vão lá, pegam o livro, lê. Para as que têm mais dificuldade, eu sento junto, leio com elas. Então, eu já vejo hoje frutos desse trabalho. Então, teoricamente, o plié ele existe há 1 ano, quando não era não plié. Mas depois que ele foi devidamente batizado, amado, cuidado, ele existe há 5 meses, vai fazer 6 meses mais ou menos, em que ele ganhou vida, né? Ele finalmente nasceu e está andando com as próprias pernas e tem me tocado muito, muito, muito. E eu tenho aprendido muito com eles. Porque é lindo, Gabriel, quando você vê a criança se vendo nas histórias, né? A Joana falou
na palestra dela, que eu fiquei emocionadíssima, por sinal. A Kione está aqui na minha casa. Meu Deus, ela veio para cá. Coisa mais linda de Jesus. E ela disse, olha, as crianças precisam se ver nas histórias, sabe? Então, a gente precisa dessa representatividade, daquele personagem que te instigue, que faça com que você tenha vivências importantes. E o livro faz você viajar nisso, sabe? A criança, quando pega no livro e ela se depara com aquela história, e aquela história toca ela, fica para sempre. Então, eu tenho as histórias que me tocaram ao longo da vida, e mesmo agora, 31 anos depois, elas continuam me tocando. E eu acredito nisso, no toque poderoso que as palavras têm sobre nós, sabe? Aquilo que eu falei anteriormente. Eu acredito em você, Gabriel. Olha, eu acredito na sua escola, eu acredito no seu projeto, eu acredito na sua semana literária. Então, isso é muito determinante para que a gente encontre forças para seguir, sabe? Aquele apoio, aquele aconchego. Então, isso é muito, 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 muito importante. Eu lembro da experiência que eu tive recentemente ao ler tanto o livro da Mônica quanto o livro da Joana, e eu tive esse sentimento, sabe, de entrar na história. Eu lembro que quando eu li Kione, eu tive uma experiência extremamente intimista. Eu ainda não trabalhei Kione com as meninas porque estávamos em lockdown e as aulas estavam sendo online. E eu quero que as crianças vejam Kione ao vivo, que ela pegue na Kione e diga assim, oi, Kione. Mas eu li sozinha. Então, eu tive essa experiência de ler Kione sozinha dentro de casa, lendo em voz alta. E aquilo foi tão poderoso que em determinado momento do livro eu estava em lágrimas, eu estava chorando com aquele sentimento, eu estava arrepiada com aquela sensação, com a forma com que a Joana descreve, com a forma com que ela fala, quando fala daquela mata, quando fala daqueles instrumentos. Gente, é a coisa mais incrível do mundo é quando você mergulha em algo desconhecido e aquilo te toca profundamente e te traz experiências, sabe? Estamos vivendo em dias tecnológicos onde toda criança tem um celular, toda criança sabe mexer na internet, toda criança sabe fazer tudo. Meu filho tem 4 anos e se você botar um celular na mão dele, ele já... Peguei ele um dia desse fazendo compras no Mercado Livre, quase apertando assim a função do cartão. Então, competir com isso é difícil, mas não é impossível, sabe? Eu acredito num mundo onde cada criança mereça pegar no livro, cada criança mereça ter um local agradável, aconchegante que ela possa ler, que ela possa se sentir abraçada, acarinhada, assim como eu me senti, sabe? Então, assim, tudo de mais incrível que eu já tive, os livros me deram. E agora eu quero devolver isso para as crianças. Talvez as minhas alunas não se tornem bailarinas profissionais. Talvez elas nunca entrem num Bolshoi da vida ou numa companhia famosa. Mas eu tenho certeza que elas vão lembrar para sempre desse momento, sabe? Quando elas olhem para trás, elas vão dizer assim, eu tive uma professora que lia para mim. Eu tive uma professora que ela não dava só aula de balé, só aula de contemporâneo. Ela dava aula de literatura. Ela me mostrava o quão poderoso é os livros. Eu não quero bailarinas que dancem, só dancem. Eu quero bailarinas que falem bem, que saibam se comportar, que saibam se expressar, que saiba ganhar o mundo, sabe? Porque a gente vive em dias onde tem pessoas que não sabem falar. Você coloca uma plateia, a pessoa cai dura. Você coloca 10 pessoas, a pessoa não consegue se expressar. E eu acredito muito que quem lê bem, fala bem, escreve bem e tem uma vida diferente, sabe? Então, assim, eu luto por isso, pelo poder dos livros na vida das pessoas. Eu acredito nisso, nessa magia, sabe? Que sai de dentro do livro e vai tocando. Então, assim, a Mônica é uma pessoa que eu admiro muitíssimo, porque ela é uma das autoras que tem essa sensibilidade, sabe? De falar, de contar, de trazer aquele aconchego que ela te leva para dentro do livro, você não quer mais sair de dentro.
Se você lê Chapeuzinho e o Mistério das Letras, você não quer sair dentro desse livro mais não, meu filho. Você quer morar dentro dele, você quer ser amigo do lobo, você quer dar um abraço no Chapeuzinho e ainda comer os docinhos. É uma loucura isso. A mesma coisa é a Kione, você se sente em Moçambique. Você sente o seu corpo arrepiar, você sente o seu coração acelerar, você consegue sentir o cheiro das coisas. Você fecha os olhos e você viaja sem precisar ter um passaporte, sem precisar ter dinheiro para passagem, sem ter como alugar um hotel, nada. Eu fui para Moçambique morando em Jaboatão. Vê a chiqueza disso. Eu nunca coloquei os pés em Moçambique na minha vida. Eu só conheço Moçambique através das histórias, de fotos, de vídeos. E a Joana, ela me proporcionou esse momento. Então, isso é muito importante. Quando a gente associa o nosso trabalho e a literatura. Então, nunca vai ser só capoeira. É a capoeira e a literatura. É o balé e a literatura. É o artesanato e a literatura. É qualquer coisa que você possa juntar, agregar. Isso faz com que o seu trabalho ele ganhe mais sentido, ele ganhe mais propósito, sabe? Eu atuando esses 5 anos em lares de acolhimento, eu tenho essa noção do quão poderoso é uma história na vida de uma criança que está dentro de um orfanato sem perspectiva de vida. De uma criança que já foi abusada, de uma criança que foi rejeitada pelos pais, de uma criança que teve que ser tirada porque os pais estão nas drogas, estão no álcool. E elas riem ali naquele momento, e elas se emocionam naquele momento, enquanto você está contando a história, e é algo primoroso. E olha que nesse projeto que eu atuo, a gente atua uma vez por semana, 1 hora por semana. E essa 1 hora, Gabriel, é a coisa mais sublime da minha vida. Porque você começa a orar para que os minutos não passem, para que aquilo seja eterno, que você não saia mais dali. Porque é lindo ver a expressão, ver o sorriso, ver a entrega, dizer assim, tia, acaba não, tia, lê mais devagarinho, olha, vai mais devagar. Então é isso que eu quero para as pessoas, é isso que eu quero para o mundo, é isso que eu quero para o meu filho. Então, quando eu fiquei grávida, 4 anos atrás, eu fiz um enxoval de bebê e eu fiz um enxoval literário para Theo. Então, o Theo tem os próprios livros, ele já tem os próprios livros favoritos dele. Eu já li Chapeuzinho para ele. E ele tá aí, sabe? Eu quero uma criança pensante, eu quero uma criança que veja o mundo com outros olhos, que seja mais empática, que aprenda com as diferenças. E que, assim, a minha opinião não é 100% certa sempre. E que bom que eu nem sempre tenho tantas certezas, sabe? Então, o livro, ele te faz entender sobre o mundo. Principalmente quando o seu mundo, como foi o meu caso, não era um mundo legal para se viver. Não era um mundo acolhedor. Não era um ambiente gostoso de se estar. Então, eu passei a maior parte da minha infância morando dentro da biblioteca. Porque se eu tinha aulas vagas, eu ia para a biblioteca para não ir para casa. Se estava na hora do intervalo, eu ia para a biblioteca para poder aproveitar. Eu ia tanto na biblioteca que a moça dizia assim, não precisa assinar o caderninho não, tá? Porque tu leva tanto livro para casa que eu já acredito que tu vai devolver tudo. Então, eu já tinha um moralzinho ali, eu já não precisava assinar o caderninho. E aquilo foi só crescendo, só crescendo, só crescendo. Então, assim, eu acredito em escolas que invistam nisso. Invista numa biblioteca. Invista num cantinho de leitura. Use os recursos em prol disso, sabe? Quando a criança ela é imersa nesse universo, isso chega até as famílias, Gabriel. Então, assim, a criança escuta uma história aqui, ela chega em casa, ela conta. Ela vai ouvir Kione e ela vai dizer assim, mamãe, hoje eu conheci Moçambique. Aí a mãe vai dizer, mas meu filho, Moçambique é onde? É na África, mamãe. Então, daí, ó, já vem um diálogo, sabe? Então, quando elas levam o livro para casa, eu digo assim, leia sozinha, leia com a família. Sente com a sua mãe, leia para ela. E quando elas voltam, eu digo assim, o que foi que você entendeu? O que foi que essa história tocou em você de mais especial? E os relatos é a coisa mais bonita de se ouvir,
sabe? A criança, às vezes, ela quer falar, mas ela não encontra espaço. Ela quer colo, mas ela não tem quem dê. Ela quer um abraço, mas ela não tem quem a abrace. E os livros, ele faz todo esse papel, sabe? Então, as minhas melhores aventuras, as minhas melhores viagens, os melhores cheiros são da biblioteca. Se eu fechar os olhos agora, eu sei o cheiro que tinha a biblioteca que eu frequentava. Eu sei aonde ficavam os livros da Ruth Rocha. Eu sei onde ficavam os livros da Ana Maria Machado. Eu sei onde estava tudo aquilo ali, sabe? E isso foi muito determinante para mim, como pessoa, hoje, como professora, como mãe, como esposa. Tanta coisa que eu aprendi nos livros que eu partilho com meu esposo, que ele partilha comigo. Então, assim, esse ambiente literário, ele é um ambiente de aconchego, sabe? Então, as escolas, elas precisam pensar nisso. As nossas crianças precisam de aconchego, elas precisam chegar e encontrar um abraço gostoso dentro daquele livro, um sorriso dentro daquele livro, um mistério dentro daquele livro, letras saindo, letras pulando, sabe? E isso vai ajudar muito, 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 muito no ser humano que ele vai se tornar. Então, eu acho que isso é o objetivo principal do meu projeto. Ele ainda é recente, ainda é pequenininho, não é um projeto público, aberto ao público ainda, porque eu dou aula aqui dentro de um condomínio, então, assim, tem regras, tem restrições de barulho, não pode entrar todo mundo, tem horários de entrada, horários de saída, mas eu pretendo muito, sim, transformar o Plié num projeto maior, né? Que leve os livros para outras crianças, rodas de leitura, encontros de leitura nas ruas, para que a criança ela chegue mais perto, ela deixe o celular do lado e ela pegue no livro e esqueça do mundo, esqueça do quão difícil é a sua vida, do quão difícil está a situação. E comece a ter as suas próprias memórias, os seus próprios encontros, sabe? Eu estava dizendo ao meu esposo recentemente, eu fico besta como o Theo tem já os livros favoritos dele. Mamãe, eu quero esse. Mamãe, eu quero esse. Então, tem semanas que eu leio o mesmo livro umas 20 vezes na semana, a mesma coisa. Porque ele já se apaixonou, sabe? Então, o livro, ele tem muito isso do amor, da entrega. Falar de livros deixa os meus olhos assim brilhando. Então, agora, com o Plié, eu me tornei uma pessoa mais corajosa. Eu me tornei uma pessoa mais determinada. E agora eu não tenho mais vergonha de dizer, gente, eu tenho um projeto, porque eu tenho um projeto. Ele nasceu, sabe? Ele aconteceu. Então, por mais que as pessoas digam assim, mas tu não tem um acervo tão grande, mas eu vou ter. Mas tu não tem tantos recursos, mas vai chegar. Sabe? É um pouquinho de cada vez. Quando as pessoas dizem assim, Val, eu não vou começar porque eu não tenho isso, não tenho aquilo. Eu digo, gente, comece com o que você tem. Em janeiro de 2020, eu comecei com o meu pequeno acervinho, bem pequenininho. E eu contava. Os livros foram chegando depois da doação da Mônica, que foi a primeira pessoa que enviou. Depois, os meus líderes enviaram. Depois, chegou uma nova remessa. Chegou, agora, recentemente, a Chapeuzinha Kione para morar aqui no nosso projeto. E, aos poucos, as pessoas vão sendo tocadas e as pessoas vão vendo e os recursos vão chegando, sabe? Eu acho que o que eu aprendi de tudo isso é que eu precisava falar, sabe? Às vezes, a gente precisa falar. Porque como é que eu vou saber que eu preciso de ajuda, Gabriel, se eu não digo para você, Gabriel, eu preciso de ajuda, sabe? Então, essa pandemia trouxe muitas percas, muitos problemas, muitas dificuldades, mas ela me trouxe uma coragem que eu não possuía. Porque eu nunca fui uma pessoa corajosa. Eu sempre fui aquela pessoa que tinha as melhores ideias e não falava. E no dia seguinte aparecia alguém e dizia assim, eu tenho uma ideia. E a ideia era a minha ideia. E todo mundo dava os parabéns e eu dizia, poxa, era a minha ideia, era o meu projeto.
Então, agora, eu consegui acreditar mais, sabe? E é tão bom, Gabriel, quando a gente acredita, sabe, no nosso projeto, quando a gente acredita que vai dar certo, quando a gente compra a ideia. Porque uma coisa é o outro acreditar, mas você tem que acreditar primeiro. Eu participei de uma palestra em 2017 com o Flávio Augusto, o dono da WhatsApp. Foram 8 horas de palestra e no final ele disse uma frase que foi determinante para mim. Ele disse assim: seja o primeiro a acreditar no seu sonho. Seja o primeiro. Então, Gabriel, você precisa ser o primeiro a acreditar. Sempre. Na sua escola, na sua família, nos seus projetos, naquele projetinho que não tem nem nome, mas vai aparecer uma Mônica da vida e vai batizar o seu projeto. Seja em qualquer área da sua vida, sabe? A gente precisa acreditar. Acreditar que somos capazes. Acreditar que a minha vida foi mudada, a sua também vai ser mudada. Acreditar que hoje eu não tenho um acervo, mas eu vou ter. Acreditar em dias melhores. Porque se eu não acredito, quem vai acreditar? Se eu não acreditasse naquele projetinho de 11 anos atrás, como é que eu ia vender o meu projeto para outras pessoas? Como é que eu estaria aqui hoje dando essa palestra? Nunca botei os pés no Sul, às vezes eu já estou aqui online no Sul. Meu Deus, que coisa maravilhosa! E falando de algo que é tão especial para o meu coração, sabe? Então eu estou extremamente grata por essa oportunidade de estar aqui, de conhecer você, que eu estava só ouvindo a voz. Eu disse ao meu esposo, meu Deus, como será que vai ser? Eu vou ficar na frente dele. Porque eu pareço estar aqui plena, mas eu tô plena não, viu? Tô plena nada. Eu tô temendo e tremendo, porque eu sei da grandiosidade que é um projeto como esse. Montar uma semana, convidar pessoas, esperar o sim dessas pessoas, montar tudo. Aí a internet cai, o microfone não funciona, a pessoa atrasa, e tudo isso acontece, mas no final é tão gostoso. Eu passei a madrugada assistindo as outras pessoas. E eu disse, caramba, que projeto lindo, que projeto incrível. E que tem que ter direto, 3 vezes por ano, 2 vezes por ano, trimestral, bimestral. Então, parabéns, Gabriel, desde já, por esse projeto. Eu quero agradecer a Mônica por essa acolhida, por esse colo, por esse abraço, porque com a pandemia a gente não se abraçou de verdade ainda, mas a gente vai se abraçar. Vou dar um acocho nela assim, apertar ela todinha. Mas eu recebo abraços de Mônica o tempo inteiro. A partir do momento que ela mandou o zap, a partir do momento que ela escolheu o nome, a partir do momento que ela mandou o Uber na minha porta, a partir do momento que ela entrou em contato com a Joana e a Kione veio para cá, para o nosso projeto. Então, a Mônica, ela é uma pessoa extremamente especial. E eu já disse isso para ela. Mas eu quero dizer de novo, para todo mundo saber que Mônica é uma pessoa especial. Então, quando acabar essa pandemia, trate de chamar ela para os seus eventos, trate de comprar os livros dela, todos os livros, marcar workshop, tudo que tem direito, porque ela é uma pessoa que ela precisa ser vista, ela precisa ser reconhecida, ela precisa ser abraçada, beijada, acariciada, porque ela é um ser divino mesmo, sabe? Ela foi muito determinante na minha vida, muito. E olha que eu conheço Mônica, o que é 1 ano, mas ela entrou na minha vida de um jeito tão avassalador, que a sensação que eu tenho é que Mônica já estava na minha vida há muito tempo, sabe? De outros rolês literários por aí. Então é isso. Então, eu agradeço muito, 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 muito a vocês dois por isso. E eu digo mais uma vez, não só a vocês, como a todo mundo que está me ouvindo e a todo mundo que vai ouvir depois. Sejam o primeiro a acreditar no sonho de vocês. Quando vocês acreditarem, esse sonho vai virar realidade. Porque um sonho que se sonha só é apenas um sonho. Mas um sonho que se sonha junto, ele vira realidade. Ele acontece de verdade. E de tanto ele acontecer que eu estou aqui, de frente para esse moço aqui, e eu já estou mais calminha.
Que legal, que legal. Você sabe que eu acabei brincando nos comentários aqui, Lani, que a Mônica ela vai ser conhecida no mundo literário como a madrinha dos projetos impossíveis, né? Porque essa palestra de agora de manhã vai ser mais em homenagem, né, do que simplesmente uma palestra. Porque a Mônica também aqui no nosso projeto, ela está sendo, né? Ela está sendo extraordinária, porque a gente assumiu uma escola no qual a gente fazia parte, eu e a minha esposa, nós éramos professores da escola, e a escola estava fechando, né? Justamente porque por diversas coisas que estavam acontecendo aqui, a escola estava fechando por não ter mais adeptos e tudo mais, e até por causa da pandemia também, que ajudou bastante. E a gente assumiu a escola praticamente fechada, né? Numa época de pandemia, onde não tinha nem como trabalhar, e a gente vem com esse trabalho literário, com essa proposta literária, com essa proposta cultural, uma proposta nova para a escola. E a Mônica foi a pessoa também que se tornou madrinha da escola, que deu todas as dicas para a gente voltar a lubrificar essa engrenagem de trabalho da escola. E graças a Deus impulsionou e a gente está hoje do jeito que a gente está, né? Então a gente agradece muito a nossa madrinha a Mônica, tanto é madrinha da escola que acabou se tornando madrinha da minha filha também, né? Então é minha comadre, e a gente ama ela de paixão. Então Mônica, assim como a Lani agora está dando os parabéns para você, os parabéns para nós, e também oferecendo essa homenagem para você, eu também aproveito a palestra dela para também agradecer tudo que você tem feito, não só na escola, mas na nossa vida como família, né? Então, muito legal. Eu estou emocionado desde o primeiro dia de Semana Literária, porque realmente todo mundo que está passando por aqui está trazendo um trabalho maravilhoso. E o que me deixa mais feliz é que não é só literatura, sabe? Eu estou vendo que todo mundo está utilizando da cultura, da nossa cultura brasileira, seja da dança, seja da pintura, seja do cordel, seja da capoeira, tudo onde a literatura se agarra, né? A gente consegue trabalhar e trazer um futuro melhor para as nossas crianças e, se Deus quiser, para o nosso país também. Então, parabéns pelo teu trabalho, parabéns a Mônica pela pessoa maravilhosa que ela é. E para nós encerrarmos, eu espero que o pessoal tenha algumas perguntas sobre o teu projeto. Eu acho que agora é a hora da gente falar um pouco, claro, tu já falou a palestra toda do teu trabalho, mas vamos falar como você está fazendo o teu trabalho. Como é que você está atendendo? Você dá aula de balé e em algum momento você coloca literatura ou você já enquadra a literatura dentro do teu trabalho? Como é que está sendo essa desenvoltura aí para o pessoal entender um pouco do teu projeto? Gabriel, a gente trabalha aqui quartas e sextas. Nós temos uma turma de 19 às 20 e uma segunda turma de 20 às 21. Então, é 1 hora de aula para cada turma. Então, geralmente, eu crio um planejamento de aula, onde cada aula, um livro está imerso. E aquele livro faz parte do trabalho como um todo. Então, por exemplo, vamos trabalhar o livro da Mônica, por exemplo, Chapeuzinho. Então, eu vou criar uma aula onde o livro da Chapeuzinho entre nessa temática. E a gente tira alguns minutos para fazer essa contação de histórias. Não existe uma regra fixa. Então, por exemplo, às vezes eu começo a aula com a história. Às vezes a história está no meio, às vezes a história está no fim. Depende muito daquilo que eu quero trabalhar. Então, por exemplo, a gente trabalhou uma história sobre uma borboleta que... Cortou seu áudio. Cortou seu áudio, Lani.
Aquele mesmo sistema, sair, voltar. Vamos ver. Vamos ver que daqui a pouquinho a Lani volta de novo. Não percam hoje. Hoje é feriado, mas a gente está aqui trabalhando, tá falando sobre cultura, tá falando sobre literatura. 14 horas, 2 horas da tarde, Vitor Lobisomem, cordelista, ator, músico, coreógrafo e tudo mais. E às 17 horas, 5 horas da tarde, palestra com Juliana Lopes sobre musicoterapia e poesia. Voltou, Alane? Voltou? Voltou. Uhum. Pronto. Sim. Então, assim, tanto faz eu trabalhar no começo, no meio, como no fim. Nessa história que eu trabalhei sobre o medo de voar, eu já comecei a aula falando sobre isso. Então, eu já apliquei na criança a questão do medo, às vezes da insegurança, para ela ganhar essa força e dizer assim, não, hoje a aula vai ser incrível, eu quero não ter mais medo disso. Então, a gente vai trabalhando dentro dali. Quando é livros que elas levam para casa, a gente trabalha diferente. Quando elas chegam com os livros, eu tiro um pedaço da aula e a gente faz uma roda de leitura, onde cada uma vai partilhar o que foi que elas aprenderam com aquele livro. Porque elas levam um livro diferente. Então, são histórias diferentes. O livro que tocou a fulana foi um, e o que tocou a ciclana foi outro, completamente diferente. Então, a gente trabalha nisso. Tanto da ida do livro, como o livro aqui. Com as menores, eu trabalho a contação de histórias mesmo. Então, assim, eu pego o livro e faço a contação de histórias para elas e trabalho uma atividade para complementar. Então, por exemplo, eu trabalhei Menina Bonita do Laço de Fita. Quando terminou, cada uma fez uma caricatura da menina bonita do laço de fita. Então saíram várias meninas bonitas do laço de fita, completamente diferente, com laços diferentes, com cabelo diferente, tudo diferente. Então assim a gente vai estar trabalhando, porque não é, a gente dá a aula do balé, né? Barra, centro, diagonal, aquecimento, alongamento, tudo direitinho, mas a história está ali dentro, está presente ali. Mesmo agora no nosso formato online, todas as aulas tiveram a presença da história. Então ela já dizia assim: tia, vai ter história hoje. Tia, a história pode ser primeiro. Então a história ganhou uma proporção, às vezes, até maior que a aula. A ansiedade pela história é tipo, já tá acabando para a gente ouvir a história. Então é isso. Eu trabalho de formas diferentes, começo, meio e fim, ou rodas de debate e cada uma vai falando o que é que achou. Bacana, bacana. Temos duas perguntas aqui para você. Eu vou começar pela pergunta da Pati, que ela é de Guarulhos. Aí tá gostando muito, inclusive, do teu trabalho. Tá? Ela já deixou aqui vários elogios, diz que vai procurar vocês, tanto você quanto a Mônica, todo mundo, para auxiliar também nos projetos dela. Ela diz assim, ó, ela pergunta, né? Gostaria de saber se as famílias são cientes do contexto literário nas aulas de balé e como recebem essa proposta. Enquanto você vai falando aí, eu vou deixar a pergunta aqui. Enquanto você vai falando, eu já volto. Vai lá. Ficou mudo de novo, Lani. Ficou mudo de novo. Lani, perdi teu áudio de novo. Isso. Agora, a Lani voltando, eu repito a pergunta para ela. E a gente já dá sequência aqui no procedimento. Não esquecendo, hoje mais duas palestras, às 14 horas, Vitor Lobisomem, às 17 horas, Juliana Lopes. Voltou. Entendeu a pergunta, Lani? Gostaria de saber se as famílias são cientes do contexto literário nas aulas de balé e como recebem essa proposta. Pati, bom dia para você, um cheiro para você, porque a gente mandar logo um cheiro.
As famílias são cientes, sim, de todo esse trabalho. Assim que elas matriculam as crianças na aula, eu já falo para elas sobre a importância da leitura, a importância da escrita, eu mostro o nosso cantinho de leitura. Então, assim, já é automático esse encontro das famílias com os livros. E quando eu mando os livros para casa, eu também mando um recadinho para as mães, para que elas leem juntos, para que elas partilhem aquele momento com a criança. Então, desde o começo, todas as mães sabem disso. E até porque isso ajudou muito as crianças na escola. Então, a gente tinha alunas com dificuldade de leitura, tinha alunas que tinham dificuldade de escrita, tinha alunas que não lia praticamente nada. E, através do projeto, tendo contato com livros toda semana, 2 vezes por semana, 2 livros novos semanais, 8 livros ao mês, cada criança tem esse contato, isso ampliou os horizontes, sabe? Então, assim, qual mãe que não quer que sua filha ou filho leia 8 livros por mês? Qual mãe que não quer que sua filha saia do celular e vá pegar o livro? Lani, caiu o áudio de novo. Isso. Pessoal que está chegando agora, não esqueçam que a palestra vai ficar gravada ali no canal da escola, aqui no canal da escola, onde vocês estão acompanhando. Todas as palestras estão ali, vão ficar ali. Se vocês quiserem, pode baixar, está liberado para baixar as palestras no seu computador para utilizar elas depois também. Voltou, Lani. Então é isso, Paty. Então, assim, toda criança aqui, ela tem um contato com os livros semanalmente, quartas e sextas. E por mês, cada aluna, ela tem contato com 8 livros diferentes, com 8 temáticas diferentes, que às vezes elas mesmas escolhem e às vezes eu mesmo, de acordo com o que eu estou vendo, o que eu estou sentindo. Então, eu já empurro aquele livro ali que eu sei que vai ser o remédio certo para aquele probleminha. E surte muito efeito. Porque às vezes o que acontece? Se eu disser para a criança, não gostei disso, vai ser forte. Mas quando o livro diz, faça isso não. Se você fizer isso é tão errado. Então ela ouve mais, entendeu? Então é muito importante pensar também. Caiu o seu áudio de novo. Eu estou notando que alguma coisinha que está... Ah, agora ela saiu. Vamos lá. Agradecer as pessoas que estão comentando aqui também, né, que estão presentes. Mônica, estagiário Porongo aqui do Rio Grande do Sul, Pati de Guarulhos, Adilson Pezão de Chapecó, Curió de Chapecó também. Eu notei que tem alguma coisinha agora na tua última fala, deve ter tocado alguma coisinha, alguma coisa assim que ele cortou o som. De repente deve ser onde o celular tá encaixado aí, mas toca a ficha. Pronto, então é isso. Então, todos os pais já sabem no ato da matrícula, no ato, como diz assim, vou colocar minha filha para fazer aula com Lani. Já sabe que aqui ela vai receber overdose de leitura, overdose de histórias, overdose de conteúdo. Aqui, tá. Pergunta da Mônica. Alguma criança do projeto trouxe algum relato de como a literatura impactou a família? Rapaz, muitas falam sobre a questão do sentar e ler junto, sabe? Porque como a maioria delas não tem livros em casa, não tem uma estante cheia de livros, o contato maior com os livros é aqui ou na escola.
Só que eu comecei a dar aula no ano que a pandemia chegou. Então, eu comecei a dar aula em janeiro, a pandemia chegou em março. Então, ao longo de 2020 e agora 2021, estamos em abril, 90% do conteúdo que elas tiveram de literatura foi aqui, foi nas aulas presenciais, foi nas aulas online, entendeu? Então, esse contato chega até as famílias. E as famílias comentam também, olha, o livro tal, foi, eu gostei, mas menina, aquela história é legal, né? Ela leu para mim, eu li para ela. Então, às vezes, o pai nunca leu um livro na vida. Mas como o livro foi, ele vai ler, sabe? Tem que ser algo sutil, né? Assim, olhe, Gabriel, você vai ler o livro, que eu tô mandando o livro. Não, vai o livro. Mas se a criança está lendo, está gargalhando, está feliz, claro que a mãe vai dizer assim, o que é que tu está lendo? Vem cá que eu quero ler também, sabe? Então, uma coisa atrai a outra. E gera esse momento de leitura. Legal, bacana. Deixe só eu. Um abraço, Jéssica. Jéssica Langner, professora aqui da cidade, da cidade de Três Passos. Deixa eu ver aqui. A Mônica deu uma sugestão aqui, Lani, e eu achei maravilhosa a sugestão. Então, nós estamos trazendo aqui para te dar um oi, né, já que você falou bastante do trabalho dela, a Joana, autora do livro Kione. Oi, Aí, oi, Lani. Olhe. Eu vi, que honra ter Kione ali, destacada, linda. A Lani fez um depoimento sobre Kione que me emocionou demais, 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 assim. Aqueles momentos, assim, que a autora não está esperando, tantas palavras bonitas, né, como ela descreveu a sensação ao ler Kione. Então, que legal poder estar aqui com você, participando e ouvindo as suas palavras também, né? Seu trabalho Joana, eu aí fiquei com as tão meninas. palestra. Eu achei Eu assim quero super saber se as meninas. especial. Ah, As meninas vão conhecer, deixa eu lhe dizer, viu? As meninas vão conhecer Kione hoje, porque hoje é a nossa primeira aula pós-lockdown. Porque eu não contei Kione opa! online. Elas têm que pegar, elas têm que cheirar, elas têm que tocar. Porque foi tão incrível a experiência que eu tive, que eu quero que elas tenham essa mesma experiência. cortou o áudio de novo, Lani. Eu não estou ouvindo ela também. O áudio dela tá cortando. A moleca aqui até me lembrou de uma coisa agora, a Leonor, que ela pode estar recebendo ligações ali, eu até nem me toquei disso também, ela pode estar recebendo ligações e tudo mais, e aí trava o celular. Mas O legal. telefone, né? A Leonor também está conosco aqui, nossa outra Que bom, que palestrante. bom. Voltou? Você tá recebendo Aí, ligações aí, Lani? Pode ser isso, a Leonor falou aqui. Quando você recebe ligações ou até mensagem, alguma coisa, ele pode acabar cortando o áudio. Eita, que foi alguma notificação É, do. Quando faz. pode falar, Joana. não, eu estava curiosa mesmo para saber como é que foi a reação das meninas, né? Porque ela tem esse projeto do plié literário que é simplesmente fantástico, né? De juntar, além do balé, a literatura. Bom, eu quando mandei Kione para ela, eu estava muito, muito ansiosa para ver realmente essa conexão. E a conexão dela foi muito profunda. Então, eu acredito que quando ela contar a Kione para as alunas, vai ser lindo. Eu depois quero ver, quero saber, e o que vai sair dessas meninas, como é que elas vão interpretar Kione, né? Então, que lindo ver ela aí nas tuas mãos. Tá Só sem porque som.
Teu áudio está cortado aí. Deixa eu ver se eu consigo liberar por aqui. Não, você que vai ter que liberar aí. Ah, ela achou que tinha ficado sem o som só. Ai, ai. Agora ela volta para. Infelizmente, eu não consegui pegar a palestra do início, mas depois eu volto para assistir. E quero Claro, saber mais sobre o claro. trabalho da Lani, porque ela é uma pessoa com uma energia incrível e contagiante, né? Então, Maravilhosa. Então, como eu estava falando, hoje à noite eu vou fazer as fotos das meninas. Vai ser com a minha turminha maior. E quando for na sexta, vai ser com a minha turminha menor. Porque a gente ainda está meio que ainda em lockdown, né? Então, eu só posso funcionar das 19 às 20. Aí uma turminha vai ser hoje, uma turminha vai ser sexta-feira. Mas eu tenho certeza que vai ser uma experiência muito, muito importante. A Kione, ela me tocou muito, de um jeito diferente, porque eu compartilhei até com Mônica. Eu tenho uma relação com a capoeira, não diretamente, é indiretamente. Porque eu sempre achei lindíssimo, eu sempre achei maravilhoso, sempre alegrou muito meu coração. Mas a minha família, ela abomina qualquer vestígio de capoeira. Então, mãinha nunca deixou, nunca, que ela não assista esse vídeo, por favor. Ela nunca deixou. Ela nunca deixou. Eu vou contar um segredo aqui de anos. Ela nunca deixou. E todas as vezes que eu fui ver uma roda de capoeira, eu fui escondida, né? Tipo a criminosa, assim. Será que alguém vai ver? Meu Deus, alguém vai ver. Se alguém vai contar a mãe, meu Deus. E eu fui. E por coincidência, o meu vizinho, ele era mestre de capoeira. E um dia ele foi fazer uma roda lá e tal. E eu disse, mãe, a gente vai para um evento e tal. Só que eu não disse a ela que a gente ia para essa bendita dessa roda, né? Então, assim, a gente foi maravilhoso, foi uma experiência incrível. Eu sempre gostei muito de observar. Eu acho lindo. Sabe quando você está assistindo um filme que você senta e fica assim? Sou eu quando vejo uma roda de capoeira. Então, todas as vezes que eu vi uma roda de capoeira, eu fui nas em toca. Eu lembro que eu fui ver mesmo a roda de capoeira ao vivo, sem me sentir uma criminosa. Foi recentemente, aqui na minha cidade, estava um pessoal fazendo uma roda de capoeira, eu estava vindo do balé, toda de bailarina, parei e fiquei assim, olhando. Aí o rapaz, venha, chegue mais perto. Eu, não, tá bom. Já me senti uma estranha, assim, eu disse, meu Deus, eu tô mesmo aqui. Então, quando eu li Kione, ela me tocou muito profundamente em relação a isso. Assim, eu me senti dentro do livro, né? Eu não precisei, Não, a gente estava a sós. E, como eu falei anteriormente, quando eu li Kione, a experiência que eu tive com Kione foi porque, assim, eu li em voz alta. Eu estava sozinha, meu esposo saiu com meu filho, eu disse, eu vou ler agora esse livro. Li bem alto, assim. E a forma com que você descreve as coisas foi tão profundo, assim, que eu me senti dentro da história, dentro do livro. A ilustração, aquilo que eu já falei para você até no privado, a ilustração desse livro é a coisa mais... Dá vontade de pegar o rapaz que ilustrou, porque faz com que você viaje sem precisar de um passaporte. Eu fui para Moçambique sem nunca ter saído daqui para ir para Moçambique, sabe? Então, assim, tocou muito meu coração. Eu comecei a ler e daqui a pouco eu estava chorando, daqui a pouco eu estava toda arrepiada. E foi uma sensação muito incrível. É feito, como diz uma canção que eu gosto muito, que a experiência, ela é pessoal, sabe? Então, a minha experiência com esse livro, com certeza é diferente de outras experiências. Mas eu me senti muito representada, eu me senti dentro da história, sabe? Naquela parte da floresta, você fica, meu Deus, e agora? E agora? E agora? Você fica... É algo surreal, assim. No dia que eu encontrar com você, eu vou dizer, vem cá, vamos tomar um café para eu contar o resto. Mas foi uma das experiências mais lindas que eu já tive com o livro infantil. E principalmente com um livro nessa temática. Porque é uma temática que eu amo mesmo, assim.
Gosto de ver, eu gosto de sentar, eu gosto de assistir, eu gosto da musicalidade, eu gosto daquilo tudo, sabe? E eu acho que por sempre ter sido proibido, é que é mais gostoso. Aí que eu gosto mais. Aí eu gosto mais. E agora que não é mais proibido, né? Que eu já tô casada, de idade e outra realidade, continua sendo especial. Então, assim, foi um livro muito importante. Muito, 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 muito mesmo. Waterlane, é muito, muito gratificante, assim, né? Eu que estou entrando no último ano no mundo da literatura como autora, né? Eu sempre tive no mundo da literatura como leitora, né? Leitora sedenta, que eu sou uma leitora ávida, mas, assim, entrando recentemente nesse mundo como autora, me toca demais, assim, esses depoimentos. Eu tenho ouvido, assim, coisas que eu, às vezes, sento e fico... Uau, sabe assim, eu consegui isso tudo com o que eu criei, então é muito poderoso, assim, é muito mágico. Então, te agradeço demais por falar e vou te dar um spoiler que, na verdade, eu já falei ontem, né? Que vão sair mais 7 livros em breve, porque a história dela não acaba. Então, você vai ter muitas emoções ainda, porque é uma coleção, é toda uma... Já vou comprar meus lencinhos já para estocar, para dar uma choradinha. E assim, é muito legal ver essa roda de energia, sabe, assim, que transmitiu para você e que você vai transmitir para essas meninas. E assim, do que daí puder sair, a gente consegue realmente ver com esse depoimento da Lani o poder que um livro tem, sabe, assim, um poder que esse livro de capoeira, com toda a história dela, que foi proibida pela mãe de fazer capoeira, lendo esse livro, ela conseguiu mexer com tantas emoções, né? Então, assim, a literatura é muito, muito, muito poderosa mesmo. Obrigada mesmo pelo teu depoimento. A sua escrita é muito linda, sabe? É uma escrita intimista, que abraça, assim. E a forma com que você vai relatando, aí é que é bonito. Eu fiquei, meu Deus, imagina lá mesmo, ao vivo, aquelas crianças te ouvindo. Eu acho que eu ia chorar tanto. Aí ia ficar assim, desidratada. Todas nós, né? É muita emoção e muito carinho, né, no mesmo trabalho. Bom, eu vou sair daqui, que a live é sua. Eu só vim para te dar um beijo, te dar um oi e agradecer pelas palavras, né? E parabenizar também pelo seu trabalho do plié. E a gente, em breve, a gente toma esse café com bolo de rolo, viu? É isso que eu ia te perguntar, qual é o bolo que a gente vai comer, né? Eu tô... essa viagem pelo Brasil vai me engordar. Tá bom. Joana, pode ficar que a gente já está encerrando, a gente já está com 1h30, a gente já está encerrando. Pode ficar aí conosco. Ah, tá. Sinceramente, estou sem palavras aqui, estou muito emocionado vendo vocês duas juntas. Duas histórias maravilhosas que me inspiram. Tenho certeza absoluta que vocês, a cada dia agora, vão me inspirar cada vez mais em fazer o meu trabalho melhor também. Né? Gostaria de falar isso para vocês duas. É um prazer estar sendo um novo amigo de vocês duas e espero poder contribuir algum dia também com esse trabalho de vocês. É difícil falar. Eu não sou muito bom com palavras, não, mas às vezes também é difícil falar alguma coisa, né? Perto de duas mulheres aí guerreiras e que tanto tem aí para oferecer para a gente, não só como cultura, mas como vida, né? Como experiência de vida. Muito obrigado vocês duas. Obrigado, Lani, pela palestra de hoje. E a gente fica aqui também pronto para você, quando você quiser chamar, quando você quiser introduzir alguma coisa aí no teu trabalho, a gente está à disposição também. Tá? Você pode dar o seu tchau aí, fazer a sua fala de encerramento, e até às 14 horas, 14 e 17 horas, a gente tem novas 2 palestras aí. Fique à vontade, Lani, para fazer o encerramento. Obrigado, Joana, por ter entrado, por ter
feita essa inserção com a Lani, que eu acho muito importante o encontro de vocês duas também. Caiu o seu áudio, Lani. Lani, caiu o seu áudio. Obrigado, viu, Joana? Obrigado por ter entrado, obrigado por fazer parte dessa semana literária, que na verdade está sendo mais uma semana emotiva do que literária. Mas está muito legal, a gente está sendo um super aprendizado para todos, né? Então, obrigada mesmo também e parabéns pela organização desse evento, né? Tudo online é sempre mais difícil nessa fase, mas está sendo incrível. Então, obrigada mesmo. Gente, e Alane, acho que eu quero agradecer voltar. mais uma vez ao Gabriel, quero agradecer a Mônica, porque sem ela isso não teria acontecido, essa arte dos encontros. Sem ela eu não teria conhecido a Joana e não teria conhecido a Kione. Então, agradeço imensamente a cada um de vocês. Quero dizer que eu estou à disposição. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, se precisar, eu preparei um material, eu vou estar enviando para vocês, eu acredito que hoje ainda, para que vocês possam conhecer um pouquinho mais. E fiquem à vontade para perguntar o que eu puder ajudar, eu estarei disponível, tá certo? Contem comigo e não esqueçam mais uma vez de acreditar no projeto de vocês. Mesmo que ninguém acredite, você precisa acreditar. Um cheiro bem grande para todo mundo. Obrigado, até mais, gente. Até às 14 horas com Vitor Lobisomem.